Olá pessoal, essa é a nossa quarta aula da disciplina de inglês instrumental e hoje vamos começar a falar com um pouquinho mais de detalhes sobre as estratégias de leitura que a gente vai aprender na disciplina. A gente vai começar com o primeiro grupo de estratégias de leitura e hoje a gente vai falar de conhecimento, como usar conhecimento prévio e skimming na hora de ler textos em inglês, certo? Então vamos lá. Só um minutinho que o meu slide não quer passar. Agora sim. Vamos começar com conhecimento prévio. Vou começar usando esse exemplo desse texto aqui, daquele site que eu falei para vocês, que tem os textos lá com diversos níveis de vocabulário, etc. Eu tirei esse texto de lá. Então, vamos tentar ver o que a gente consegue pegar desse texto aqui, sem necessariamente ler o texto inteiro. Então, a gente pode começar a procurar no texto alguns conceitos, algumas ideias, algumas palavras que a gente já conhece o conceito. A gente pode ver, por exemplo, que logo no título aqui a gente tem website. Todo mundo sabe o que é website, a gente usa essa palavra em português. A gente já sabe que o texto está falando alguma coisa de websites. E aí, outra palavra que a gente pode ver é internet. Tem alguns lugares aqui que ele fala internet, inclusive aqui nessa figura, que é a figura que acompanha o texto lá na matéria, tem aqui internet, então a gente já pegou duas coisas aí que tem alguma coisa a ver com websites, com internet, no sentido mais de infraestrutura da internet. Outra coisa que dá para pegar, não sei se vocês já ouviram falar desse termo DNS, que às vezes quando o navegador está acessando um site da internet e o navegador não consegue entrar nessa internet, às vezes fala que não conseguiu resolver o DNS e tal. Então quem tem um pouco mais de familiaridade com informática já tem uma noção de que DNS tem alguma coisa a ver com algum protocolo da internet, algum serviço que faz a internet funcionar. E outra coisa que a gente pode pegar aqui é essa imagem com esses cabos desconectados. Tem falando aqui internet e alguns cabos desconectados, a ideia de que alguma coisa não estava funcionando, de que alguma coisa estava desconectada. Então tudo isso aqui já traz para a gente um pouco da ideia do que esse texto pode estar falando. E outra coisa que a gente pode fazer aqui é usar aquele nosso conhecimento sobre cognatos, que a gente viu na aula passada, tentar ver aqui palavras aqui que a gente dá para inferir do que parecem com português. Aí tem aqui novamente websites, tem aqui problem, que a gente já pode ver aqui é problema. Tem aqui service, que é muito parecido com serviço, realmente tem esse sentido de serviço. E tem várias outras aqui. Essa aqui é interessante, Internet Protocol. A gente sabe já o que é internet. E protocol realmente aqui é no sentido de protocolo. E aí, tipo, se vocês já leram alguma coisa sobre como a internet funciona, então vai saber que tem alguma coisa que tem a ideia de protocolos, que a internet funciona utilizando diversos protocolos de rede. E aí já deu para ver até aqui que tem alguma coisa com websites que teve algum problema. Algum serviço também estava envolvido, tem alguma coisa a ver com algum protocolo na internet. A gente viu aqui que não estava possibilitando a conexão. Também que aqui, outra palavra aqui, cognata, global, que foi uma coisa que afetou boa parte do mundo, ou o mundo inteiro. E a gente já pegou um pouco a ideia do texto, dá para saber um pouco do que se trata, né? Aí, talvez o máximo que a gente precisa fazer ainda para entender completamente o texto é focar nessa palavra aqui, outage, que aparece tanto no título como na imagem. Então, um bom indicativo de que é uma palavra importante aqui para o texto. Mas mesmo sem saber essa palavra, a gente já descobriu boa parte do assunto do texto aqui, só fazendo essa olhada rápida. E aí, se a gente for olhar essa palavra no dicionário, outage, a gente vai ver que tem a ver com corte de energia, apagão. E aí a gente já consegue pegar a ideia toda do texto. Tipo, teve algum apagão envolvendo esse serviço aqui da internet, DNS, e isso causou problemas ou um apagão em vários websites. Então, a gente pegou a ideia do texto.
E um detalhe que eu não falei aqui, essa outage, embora ela seja muito usada aqui para, por exemplo, um corte de energia ou com apagão, também se usa para serviços em geral. Então, se a gente for ver aqui a definição em inglês, aqui a definição está em inglês porque é daquele dicionário que eu falei para vocês, o, o Cambridge, mas se você for olhar no Oxford, naquele em papel, ele vai estar sempre em português. E aqui ele vai dizer que é um período quando um serviço, como a eletricidade, não está disponível. Então, quando acontece um outage, certo? Então, isso que o que a gente fez agora foi a utilização de todo um conhecimento prévio que a gente tinha sobre informática e sobre o mundo em geral, para tentar entender o que o texto falava sem precisar ler absolutamente tudo que o texto que estava escrito lá. Então, quando a gente vai ler qualquer texto, seja em uma língua estrangeira, seja na nossa própria língua, a gente sempre vai precisar mobilizar vários conhecimentos que a gente já tem sobre o assunto, porque se for um texto que a gente não conhece absolutamente nada, a gente não vai entender. Então, sempre a gente vai precisar mobilizar algum conhecimento que a gente já possui, mesmo que quando é um texto em outra língua, a gente consegue fazer isso também, como eu mostrei para vocês aqui com esse exemplo. Isso é uma coisa que você não só pode, como deve fazer se você quer fazer uma leitura inicial do texto, pegar uma ideia geral, sem precisar se aprofundar muito, certo? Então, isso foi sobre conhecimento prévio. Agora vamos falar um pouquinho sobre skimming. Se a gente for ver o significado da palavra skim, que é de onde skimming vem, esse MMN, que é quando você coloca a palavra no gerúndio, até que tem dizendo aqui no dicionário, quando vai para o gerúndio tem esse MM, significa, um dos significados é deslizar, que o primeiro, deslizar algo sobre alguma coisa, ou esse outro significado que se aplica mais ao nosso contexto aqui, que é dar uma olhada, que é justamente isso que quer dizer a técnica, é você passar um olho pelo texto. Se a gente for ver aqui a definição dessa segundo caso, é quando você está lendo ou considerando alguma coisa de forma rápida, para entender os pontos principais sem fazer um estudo em detalhes. Então, isso que é skimming, é você passar um olho no texto para identificar o assunto geral, mas sem se preocupar muito com detalhes ainda. Se vocês lembrarem da que a gente falou na outra aula, com os níveis de compreensão do texto, de acordo com o objetivo que você tem, essa técnica de skimming, ela é útil para quando você quer fazer nesse primeiro nível aqui, que é o nível de compreensão geral do texto. Então você pode usar a técnica de skimming quando o seu objetivo não é nem compreender as ideias principais do texto, mas fazer uma compreensão geral, ter uma ideia sobre o que ele está falando. E vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Começando com esse texto aqui, tem alguns elementos que a gente pode focar de início no texto se a gente quer ter só uma compreensão geral. A gente não precisa ir para ler os parágrafos inteiros. A gente pode focar só em alguns elementos. A gente até já falou um pouco disso na primeira aula. Então, tem a questão do layout do texto. Por exemplo, aqui a gente tem esses itens aqui destacados em negrito. Significa que isso aqui são ideias principais do texto. O título, que eu marquei aqui, e o subtítulo, quando houver. Então, aqui, por exemplo, se a gente for pegando só esses elementos para tentar entender o que o texto fala, a gente pode usar também aquela ideia de cognatos, né? A gente tem aqui signs, que a gente pode deduzir que significa sinais, caffeine, que é cafeína, é bem parecido mesmo, e tem essa palavrinha aqui que a gente vai falar dela, addiction, mas a gente vê aqui outras palavras que a gente conhece, já parecido no português, tipo náusea, vomiting, que a gente pode deduzir que significa náusea e vômito. Depressed também, parecido com depressão. E a gente vê aqui, tá falando de sinais, cafeína, e tem um bocado de coisa aqui ruim. Então a gente pode mesmo se consultar o dicionário, inferir que addiction aqui, ele está falando significa dependência. E aqui o título diz justamente isso, 6 sinais da dependência de cafeína. E aí a gente já consegue identificar também que esses aqui são os sinais que estão listados aqui embaixo.
Então, só pelo título e pelo essas dicas tipográficas, esse aqui, o fato de isso aqui tá em negrito, tá destacado, já dá para a gente pegar a ideia do que o texto está falando. Cognatos a gente fez nesse texto anterior, mas a gente pode fazer um outro exemplo aqui com esse outro texto. Se a gente olhar aqui só no título, já tem vários cognatos que eu marquei aqui. Cars, que é bem parecido com carros, babies, que acho que todo mundo já sabe, descobriu o que é bebês, que é autonomous, que também que é um cognato para autônomo em português, mimicking, que pode parecer um pouco estranho, mas lembra, se você olhar aqui, mimic, lembra a palavra mímica, e realmente esse é o significado aqui nesse texto. Então, se a gente pegar só isso aqui, essas 4 palavrinhas aqui cognatas, a gente vai ver que, tipo, tá falando uma coisa de carros autônomos, e a gente pode até usar uma dica da imagem aqui, esses carros com esses círculos em seu redor. Quem está ligado nessa coisa de carros autônomos sabe que são carros que dirigem sozinhos, eles se comunicam e tal. E aí já sabe então que o texto deve falar desses carros autônomos. Aí aqui, mimicking babies, imitando, ou mimicando não existe, mas imitando bebês. Se a gente pegar essa palavra aqui, learn, que não é um cognato, mas entender o significado dela, que significa aprender, você já destrinchou o texto inteiro, dizendo aqui que os carros autônomos estão aprendendo a dirigir da forma que os bebês fazem, que é imitando os adultos, uns dos outros. E aí você já conseguiu pegar o que o texto está falando, com a ajuda também da imagem. Outro exemplo aqui com aquele texto que a gente usou na primeira atividade, que era o texto lá falando sobre a Ada Lovelace. E uma dica que eu quero ressaltar nesse texto é essa questão de ler a primeira e a última linha de cada parágrafo. Que isso, inclusive, é uma técnica de escrita, quando vocês estiverem escrevendo, geralmente, quando a gente vai montar uns parágrafos, a primeira linha, ela meio que resume a ideia do parágrafo, e o restante do parágrafo, ele vai meio que dar os detalhes sobre aquela ideia principal, e a última linha, em geral, é uma conclusão. Nem sempre vai ter essa última linha como conclusão, mas geralmente a primeira linha do parágrafo é a ideia geral. E se você focar só nas primeiras linhas, já dá para ter uma ideia do que está falando o texto. Então, tem essa primeira linha aqui, que está falando que as mulheres que tinham mais condições, as mulheres mais ricas dessa época, elas não estudavam matemática e ciência. Então, você já pegou a ideia de que não era comum uma mulher estudar matemática e ciência. Aqui ele está falando quando é que ela foi, quando é que ela nasceu, ela nasceu nessa data aqui, e era filha de um poeta famoso, Lord Byron. E que se for para outra linha do parágrafo, ele vai dizer que quando ela era 17, tinha 17 anos, ela conheceu o matemático Charles Babbage. E por aí vai. E se você for ver o resto do texto, se você pegar só a primeira linha e for lendo, já dá para ter uma noção do que o texto, uma noção muito boa do que o texto está falando. Então aqui só lendo isso aqui, a gente já sabia que ela vivia numa época que não era comum mulheres estudarem matemática e ciência, que ela conheceu que um inventor, Charles Babbage, quem é que ela casou aqui embaixo, com quem que ela casou, e por aí vai. Certo? E por fim, a gente pode usar também informações não verbais, como a gente fez naquele exemplo lá do carro autônomo, como figuras, gráficos e tabelas, para inferir o que o texto está falando. A gente usa muito isso quando está lendo artigos científicos, artigos acadêmicos. Porque quando a gente vai ler um artigo, a gente não vai ler o artigo do começo ao fim logo de cara. Você vai primeiro dar uma olhada para ver se vale a pena, se aquilo realmente te interessa, se é importante para você. Eu peguei um pedacinho de um artigo acadêmico aqui, só mostrar que, por exemplo, tem uma tabela que você já tem geralmente tem informações resumidas, você pode usar para dar uma ideia do que o artigo está falando. Também tem aqui uma figura, você já vê que tem vários grupos de pessoas aqui trabalhando separadamente. Aí você já tem aqui a legenda da figura, está falando de workshop, você vê que esse artigo aqui, eles estão reportando algum resultado que eles tiveram fazendo um workshop com participantes e tal. Então, já dá para pegar algumas informações só dando essa leitura rápida.
Um último exemplo aqui é de uma notícia do The Guardian, e aqui, mesmo que a gente não for olhar muito aqui no título, só a gente olhando nessa figura que eles colocam lá, uma representação dessa notícia que aconteceu, a gente já pode inferir aqui, ó, que tem aqui um canal, e aqui tem vários pontinhos. Se a gente tiver meio que dê uma olhada geral na notícia, a gente vai ver que esses pontinhos são navios de carga, e aí dá para ver que tem um congestionamento aqui, e esse congestionamento foi aqui em Suez. E se já tiver ligado no que é o canal de Suez, já sabe que isso aqui foi um congestionamento no canal de Suez, e já isso aqui era no Egito e tal. Então já dá para pegar um monte de informações sobre a notícia só dando uma olhadinha nas figuras, certo? Então, sobre essa técnica de skimming, a gente já usa, como você deve ter percebido durante a aula, a gente usa isso no dia a dia já, quando a gente está lendo notícias em português, por exemplo. Você dá uma olhada geral na notícia, geralmente nem sempre a gente vai ler a notícia inteira num jornal. Quando a gente está selecionando um material para estudar também, geralmente você dá uma olhada geral para ver se aquilo realmente te interessa. E aí você pode usar essa técnica também de forma consciente para ler textos em uma língua estrangeira, como inglês, para tentar, quando seu objetivo é ter uma ideia geral do que o texto está falando, certo? Então, por hoje é isso, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.